E aí pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Professor Danilo aqui para mais uma aulinha, tá, de História. Então galerinha, essas aulas que eu vou começar a gravar para vocês, vou criar uma playlistzinha, tá? São algumas aulas de História do Brasil, Brasil Colônia, Império e República. E a pretensão é que essas aulas não sejam tão longas, né? Aulas de 10 a 15 minutos no máximo. Por quê? Porque a gente sabe que aulas muito longas não são tão assistidas assim e não é tão prático. Até para vocês seguirem aí o método Pomodoro, por exemplo, dá para assistir, por exemplo, uma aula e responder exercícios, né? Só para vocês terem uma noção. A aula de hoje, o tema escolhido de hoje é Brasil pré-colonial. Quando a gente vai estudar Brasil colônia, muitas vezes se convenciona, né, numa historiografia mais tradicional. Danilo, o que é historiografia? Historiografia é como se escreve a história, né? Uma espécie de estudo da escrita da história, né? Então, numa historiografia mais tradicional, se convencionou dividir o Brasil colônia de 1500 a 1822, até o 7 de setembro, né, a independência do Brasil. O Império de 1822, primeiro reinado, a 1831, com a renúncia de Dom Pedro I. O período regencial de 31 a 40, segundo reinado de 40 a 89, e o período republicano de 89 a 2000, até os dias atuais, como se tudo isso fosse uma república só, ou um acontecimento sem rupturas, extremamente linear, um acontecimento do progresso, né? E não é assim. A história tem rupturas, tem mudanças, tem nuances, e tem também muita coisa para ser contestada, criticada, tá? E aí, já trazendo um pouco dessa questão conceitual do período colonial, nós temos um período que vai de 1500 a 1530, que a gente chama de período pré-colonial, porque é um período onde o Brasil não tinha sido ainda, digamos assim, se tornado colônia de Portugal, efetivamente. Os portugueses ainda não tinham ocupado a terra e tomado posse dela. Então, entre 1500 e 1530, período que a literatura portuguesa vai chamar de descobrimentos, mas na verdade é um período de conquista, né? Já que existiam milhões de indígenas na América, tanto portuguesa quanto espanhola, né? Que não era nem América antes da chegada dos europeus aqui. O termo correto é falar conquista da América, segundo Tezevetan Todorov, que é um estudioso, né, que escreve sobre a conquista da América, principalmente a América Espanhola. Nós temos que adotar esse termo conquista e não descobrimento. Não se descobre algo que já tinha gente lá, né? E é um acontecimento, sim, extremamente revolucionário para a história da humanidade. Até então os europeus só acreditavam que existiam 3 continentes, Ásia, Europa e África, né? E descobrem uma outra orbis terrarum, né? Um outro grande continente. Posteriormente vão descobrir também a Austrália, né? Que vão denominar Austrália, posteriormente Oceania, tá? E a Antártida também. Então, esse período pré-colonial aqui no Brasil é um período marcado pelo processo de reconhecimento do território, né? Inicialmente a gente vai ter as expedições de reconhecimento, onde o Brasil, tudo poderia ter acontecido. O Brasil poderia ter passado a ser realmente de Portugal, se Portugal efetivamente tomasse posse das terras como veio a tomar, a partir de 1530, com as capitanias hereditárias, mas o Brasil também poderia ter partes do Brasil, digamos assim, ou do que viria a ser o Brasil, poderia ter sido da França. Sabemos que os franceses invadiram o Rio de Janeiro, invadiram também o Maranhão, inclusive fundaram a capital do Maranhão, né, São Luís. Como o Brasil poderia ter também sido território de ingleses, de dinamarqueses, entre outros povos que aventuraram-se pelas costas brasileiras, que é imensa, né, na realidade. Então, logo em seguida, logo após a chegada dos portugueses aqui, após a Carta do Peru Vaz de Caminha, a expedição de Cabral segue, né, para as Índias. Algumas naus ficam aqui para voltar e relatar o descobrimento dessa nova terra. Os portugueses eles iniciam um contato amistoso com os indígenas, um primeiro contato amistoso com os indígenas do litoral brasileiro, né, principalmente tupis,
baseando-se suas relações nas trocas de mercadorias entre eles e os indígenas, né? Os portugueses trazem algumas mercadorias da Europa, quinquilharias, como eram chamadas à época, espelhos, roupas, chapéus, e começam a trocar essas mercadorias pelo pau-brasil que era extraído por esses indígenas no litoral brasileiro, né? Óbvio, os portugueses não conhecem o território muito bem, tão bem quanto os indígenas, e quem vai fazer esse processo de trazer essa madeira um pouco mais para dentro do litoral também para as feitorias no litoral, né, são os povos indígenas. Então o contato precisa ser amistoso nesse primeiro momento, em função dessa necessidade de troca de mercadorias, tá? Sendo que já nesse momento de exploração do pau-brasil, a colônia, né, ou o que viria a ser a colônia, ela vai sofrer alguns ataques estrangeiros, como eu falei. Os franceses, principalmente, corsários franceses, vão ser os principais atacantes à colônia portuguesa, né, ou ao quinhão português da América. Uma parte, né, fica com Portugal, outra parte fica com a Espanha, como vocês sabem, pelo Tratado de Tordesilhas, de 1494. As terras a leste, medidas a partir de 370 léguas da distância de Cabo Verde, né? Você tem um meridiano chamado Tordesilhas. As terras a leste pertenceriam à coroa portuguesa, as terras a oeste pertenceriam à Espanha, né? O Tratado de Tordesilhas que vem retificar, corrigir a bula Intercetera, que privilegiava a divisão aí, digamos assim, da América e do globo para a coroa espanhola, já que o Papa à época era um Papa espanhol, né? Como os portugueses veem necessidade de defender essa parte que lhe cabe da colônia, eles a coroa começa a lançar expedições que vão ser chamadas de expedições de guarda-costas, né? São expedições que visavam a defesa do litoral, proteger a costa de invasores, sejam eles de quais nações fossem. Só que a costa brasileira é muito grande. E óbvio que essas expedições de guarda-costas elas não vão conseguir fiscalizar todo o litoral brasileiro. E aí, como eu falei para vocês, os franceses conseguem invadir, o capitão Villegagnon, o Rio de Janeiro, né, o que viria a ser o Rio de Janeiro, a Baía da Guanabara, e fundam uma espécie de arraial, fundam uma colônia francesa no Rio de Janeiro, que fica conhecida como França Antártida, e também, posteriormente, invadem o Maranhão, né, e fundam também um povoado no Maranhão, fundam inclusive a capital, São Luís, que fica conhecida como França Equinocial. Então, o rei Dom João III, para não perder essa terra, né, ele precisa iniciar, a partir de então, um processo de efetivo domínio dessa terra, né? Precisa mandar de verdade colonos para habitar essa terra, conquistá-la dos povos indígenas e defendê-la do estrangeiro. Para além disso, produzir alguma mercadoria que viesse a dar lucros para Portugal, que no caso vai ser, né, a cana-de-açúcar, que já era produzida nas ilhas da Madeira e de Cabo Verde pelos portugueses. Eles já conheciam a produção da cana-de-açúcar, por isso que o transplante da indústria açucareira para a América, e principalmente em Pernambuco e em São Vicente, vai dar certo. Já havia um conhecimento daqueles capitães donatários do fabrico, da produção açucareira, tá? Então, entre 1530 e 1580, é aí sim que se inicia a efetiva colonização do Brasil, com a distribuição dos lotes das capitanias hereditárias, né, que vão ser distribuídas entre 12 capitães donatários, são 15 capitanias, 14 lotes, se não me falha a memória, que vocês podem também dar uma pesquisada sobre isso, tá? E 2 capitanias deram muito certo. A do Martim Afonso de Souza, que no caso é a de São Vicente, e a do Duarte Coelho, que é Pernambuco, tá? Ou Paranambuco, né? Que também vai dar muito certo a questão da produção açucareira aqui. Algumas questões para a gente finalizar essa parte de pré-colônia, né? Brasil pré-colonial, são importantes para a gente falar. A coroa, quando ela manda os capitães donatários para cá, ela terceiriza esse processo de colonização, então ela vai economizar bastante com esse processo de ocupação do território, né? Ela, além disso, ela dá certas garantias a esses capitães donatários, ela vai dar uma carta de doação das capitanias hereditárias,
que deveriam ser passadas hereditariamente, como o próprio nome diz, por isso a carta de doação é importante, e o foral, que diz respeito aos direitos e deveres dos capitães donatários. Basicamente, os capitães donatários eles tinham todas as atribuições judiciais, executivas e legislativas na sua capitania, né? Eles, antes da chegada do governo geral, eram os próprios ouvidores, eram os próprios provedores, eram os capitães-mores das capitanias, né? E eles respondiam diretamente ao rei de Portugal, no caso ao Dom João III, tá? Esses capitães donatários eles tinham a tarefa, a incumbência de produzir cana-de-açúcar, defender o território, conquistar esse território. Óbvio, produzir cana-de-açúcar viria depois disso, né, de conquistar e defender o território. Pagar 10% de toda a produção açucareira para a coroa portuguesa. O monopólio da extração das madeiras, né, do pau-brasil e de outras madeiras importantes era da coroa portuguesa, é o famoso estanco, tá? Diferente de escambo, que é troca de mercadorias, o estanco é o monopólio que a coroa portuguesa tinha sobre a madeira, tá? Isso é interessante falar por conta do seguinte: por que monopolizar a extração de madeira? Caso a coroa permitisse que os colonos extraíssem madeira à vontade própria, né, e não sem autorização real, dizendo para que fariam, para que utilizariam aquela madeira, podia ser que surgisse ali uma certa indústria naval, né, que estaleiros fossem criados, montados, e que aquelas madeiras fossem aproveitadas para a navegação, e que o contato entre as capitanias começasse a acontecer, prejudicando ali a arrecadação da fazenda real, né? Porque se os colonos começassem a ter contato entre si, óbvio que eles começariam a ter uma troca comercial interna que seria prejudicial à coroa, como vai haver, por exemplo, no norte das colônias inglesas, as 13 colônias americanas, né? As 13 colônias inglesas, perdão. E fora isso, 20% de todos os metais preciosos que fossem encontrados deveria ir para a coroa, né? Mas isso só vai acontecer por volta do final do século XVII, com a descoberta de veios auríferos em Minas Gerais, Mato Grosso e em Goiás também, tá? Então, pessoal, com a efetiva colonização, com a vinda dos capitães donatários, de alguns capitães donatários, porque nem todos vieram, né? Nós temos aí o fim do período pré-colonial e o início efetivo do período colonial, que vai até 1815, né, com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, de Portugal e Algarves. Mas isso já é assunto para uma próxima aula, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, deem o like aí. A gente vai melhorar um pouquinho, tá, aos poucos, essa questão da posição da câmera, visibilidade, o áudio também, eu estou organizando essas questões, porque esses vídeos são realmente vídeos iniciais, né, para trazer esse conteúdo para vocês da forma mais rápida possível e em forma de revisão, tá? Valeu, até a próxima. Obrigado, pessoal.